seguinte: feche os seus olhos, eleve os seus pensamentos a Deus. Meu Pai, nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus, nós nos colocamos agora em oração. Eu sei que o Senhor separou essa noite para falar conosco, para fortalecer a nossa fé, para nos ajudar nessa caminhada que é longa, que é difícil, mas nós temos muito a te agradecer, meu Pai, porque Tu és um Deus presente. Nós chegamos ao último mês do ano. Quantas lutas enfrentamos esse ano, quantas guerras, e o Senhor nos deu forças, e o Senhor nos deu direções quando não sabíamos o que fazer, e o Senhor nos deu livramentos, e o Senhor nos ajudou, nos protegendo e cuidando de tudo. Se não fosse o Senhor, nós não estaríamos de pé. Se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui. Mas a Tua misericórdia e bondade tem nos acompanhado, e nós temos muito, não é pouco, a Te agradecer. Nós Te agradecemos por cada luta que vivemos esse ano. Nós Te agradecemos por tudo, porque tudo sempre coopera para o nosso bem. O Senhor consegue pegar coisas ruins e usar para o bem. O Senhor é maravilhoso. Nós Te louvamos, meu Pai. Nós Te agradecemos pelo Teu cuidado. Eu não tenho motivos para reclamar de um Deus tão bom como o Senhor é. Pai, em nome do Senhor Jesus, que cada mês, que cada ano, possamos melhorar para Ti, possamos mudar do que não mudamos, atentar para o que nós não atentamos, porque não queremos perder essa comunhão. Quantos esse ano esfriaram, caíram, se afastaram, e a Tua misericórdia nos alcançou e nos sustentou até aqui. Obrigado, meu Deus, obrigado mesmo, pois Tu és o dono da nossa vida. Cante: pelas vezes que eu me perdi, o Senhor me achou. Pelas vezes que eu me perdi, o Senhor me achou. Pelos erros que eu cometi, pelos erros que eu cometi, e o Senhor perdoou. e o Senhor perdoou. Pelas vezes que eu me entristeci, pelas vezes que eu me entristeci, e o Senhor me alegrou. e o Senhor me alegrou. Pelas lágrimas que derramei, pelas lágrimas que derramei, e o Senhor enxugou. e o Senhor enxugou. Eu Te agradeço. Eu Te agradeço. Pelas vezes que me enfureci, pelas vezes que me enfureci, e o Senhor me acalmou. e o Senhor me acalmou. Pelas vezes que eu Te ofendi, pelas vezes que eu Te ofendi, e o Senhor relevou. e o Senhor relevou. Nos momentos em que me afastei, nos momentos em que eu me afastei, e o Senhor me encontrou. o Senhor me encontrou. Pelas vezes que eu quase caí, pelas vezes que eu quase caí, e o Senhor me e salvou. o Senhor me salvou. Eu Te agradeço. Eu Te agradeço. Levante as mãos e cante: eu Te agradeço Eu Te agradeço por esta
chance de ir em frente, de ser feliz, humildemente. Eu te agradeço por estar vivo, por existir. Eu te agradeço por ter certeza que a liberdade pode existir. Eu te agradeço pela esperança que me dá forças de prosseguir, por vir comigo no meu caminho, e neste instante estar aqui. Eu te agradeço por essa chance de ir em frente, de ser feliz, humildemente. Eu te agradeço por estar vivo, por existir. Ah, meu Pai, motivos nós temos suficientes para ficar aqui o tempo inteiro te agradecendo. Louvado seja o teu nome, meu Pai. Tu és perfeito. Tome essa reunião nas tuas mãos. Fala conosco hoje. Nos abençoe, nos ensine o que cada um de nós precisa aprender. Que ninguém te atrapalhe nesse culto. Que o Senhor tenha uma liberdade total. Nós entregamos tudo em tuas mãos. E quem crê, diga amém. E graças a Deus. Louvado seja o teu nome. Glorificado seja o Senhor. Digno és tu, ó grande Deus. Receba essas palmas. Receba a adoração do teu povo. Amém. Graças a Deus. Hoje nós vamos tocar num assunto que interessa a todo mundo. E eu queria a sua atenção. Primeiro eu quero colocar um testemunho que eu vejo como um alerta. Um companheiro nosso que pregava o evangelho com a gente, que amarrou o mal várias vezes, mas o mal pegou ele e amarrou ele, literalmente falando. Um homem que bateu muito no mal, mas deu uma brecha, o mal bateu pesado nele. Quem chegou a assistir esse testemunho? Quem não assistiu, levante a mão. Eu não me canso de assistir esse testemunho. E eu queria que você prestasse atenção em cada detalhe, porque tem tantas riquezas nesse testemunho, mas tantas. E eu queria que você tirasse o máximo de lições. Sente-se, por favor. Apaga as luzes, por gentileza. Solta o testemunho. Preste bastante atenção. Jesus vai passar o teu poder, meu Pai. Vai passando o teu poder para arrancar todo o mal. Eu fui pastor universal 23 anos. Sempre me dediquei à obra. Minhas igrejas, as igrejas que eu passava, todas elas eram cheias. As igrejas cresciam. As igrejas eram reformadas. Mas eu tinha um orgulho por dentro. Que eu achava que eu podia.
Aí foi o momento que eu comecei a cair, né? Deixei de olhar para Deus e olhar para a minha condição. Achei que no braço forte, na força do braço eu conseguia. Já não lia mais a Bíblia, já não orava mais, já não fazia mais propósitos. Perdi a visão, perdi o foco. Eu tinha maus olhos, porque pelos que as pessoas, amigos de trabalho, falavam para mim, eu estava desacreditando, olhava a igreja de um jeito, não como eu cheguei. E também pela parte, né, material, na parte financeira. O meu sogro, ele era um homem bem financeiramente. Me ajudava muito na obra. Fazia de tudo por mim. Aí, quando chegou o momento de eu ter aquela prova de saber se Deus estava comigo, foi onde veio a decepção. Não era nada daquilo. Aí eu acabei me desligando do corpo de pastores da Igreja Universal e a minha vida foi, achei que eu poderia ir na força do braço. De início, foi bom, estava tudo bem. O meu sogro, né, me ajudava muito, mandava muito dinheiro para mim. Entrei em 2 empresas grandes do Brasil, estava crescendo financeiramente, tinha condições. Quando eu saí, eu falei para o pastor, ele falou assim, não, pode deixar, agora eu cuido da minha vida, cuido da minha alma, cuido da minha salvação. Eu já sei que eu posso cuidar disso. Da minha vida quem cuida sou eu agora. O dinheiro, o que eu tinha, só estava me afastando de Deus. As coisas estavam indo até muito bem, até eu ter problemas no meu casamento. Minha esposa, eu falava uma coisa, ela vinha com outra. Eu sustentava a casa e ela queria trabalhar. Tudo que eu falava, nada estava de acordo com ela. Os problemas começaram aí. Até que um certo dia, ela foi embora de casa. Levou meu filho, aí foi onde veio o fracasso. Já tinha perdido Deus. Perdido a esposa. Perdido o filho. Tinha perdido uma parte da vida, né? Eu comecei a olhar. A ficha caiu. Perdi tudo. Perdi tudo. Um certo dia, senti muita saudade do meu filho. E fui à escola vê-lo. E quando eu saí da escola, uma viatura me abordou. E disse para mim, você está preso. Falei, por quê? Desobediência judicial, você não podia chegar perto da sua esposa. Fiquei preso 3 meses por desobediência judicial. E quando eu saí da cadeia, fui dispensado dos 2 empregos. Aí veio a depressão. A ponto de eu chegar a morador de rua. Morei na rua 3 anos. 3 anos. Os 3 anos mais difíceis da minha vida foi na rua. Lá eu me perdi nas drogas, na cachaça, aos enganos da vida. E na rua, eu enfrentei o maior desafio da minha vida. Sobreviver. Sobreviver. Não é fácil. Primeiro, fui atropelado. Quebraram minhas 2 pernas num acidente. Passei e fiquei 2, 3 meses sem poder andar direito. Comecei a caminhada de novo. A lei da sobrevivência. Aí, achava que estava tudo bem. Sentei num lugar um dia. Veio 5 rapazes dizendo para mim, velho,
você está fazendo aí? Eu falei, estou aqui, esperando o dia de amanhã. Então nós vamos te matar agora. Aí saía dali e ia para outro bairro. Cheguei num bairro chamado Inhanhá, aqui em Campo Grande. Bati palma numa casa para pedir água. Por debaixo do portão de elevação, 2 cachorros pitbulls me atacaram. Eu não vi até hoje ainda alguém sobreviver. Mas eu sobrevivi. Eu sobrevivi. Tem as marcas. Aqui, cabeça, pescoço, as pernas. Chamaram a viatura do SAMU, saí lá de dentro entre a vida e a morte. Sempre era a ira do inferno contra mim. Querendo me pegar de tudo quanto é jeito, para me matar, para tirar minha vida. Tudo que eu joguei para fora da vida do povo, entendeu? Da minha vida, que eu expulsei, vinha tudo contra mim quando eu saí. Aí passou um carro Fiat Uno por mim, com 3 caras dentro. Nunca tinha visto. Falou para mim, ô rapaz, você roubou o celular da minha mãe. Falei, rapaz, não sei nem do que você está falando para mim. Não sei nem o que você está falando para mim. Aí entrei no carro, se foi você, nós vamos te matar. Colocaram dentro do carro de Fiat Uno, entrei. Aí o cara foi, olhou pra minha cara, falou bem assim, bem ousado, falou bem assim, eu vou te amarrar. Eu vou te amarrar e você vai ficar a noite toda amarrado e amanhã eu vim aqui te buscar. Aí me levaram para baixar o beirado de um córrego, me amarraram eu em uma árvore, meus braços, minhas pernas, colocou uma coisa aqui no meu pescoço, falou comigo, você vai dormir sentado. Falei, tá bom, isso é, quem consegue dormir? Passei a noite mais tensa da minha vida. Imagina você amarrado num tempo de chuva, cheio de formiga, cheio de pernilongos a noite toda. De 10 da noite até no dia 7 da manhã. Chegou os caras. Falei, malandro, você sobreviveu ao que nós fizemos com você? Falei, sobrevivi. Ele falou assim, mas da minha pistola você não vai sobreviver não, porque se foi você eu vou te matar. Vamos lá agora. Me colocaram dentro do carro. Fui lá no condomínio. Chegou lá, a senhora estava esperando lá na frente. Ela olhou para mim assim e falou assim, meu filho, pelo amor de Deus, solta esse homem, não é ele não. Não é ele não. Esse cara aí é algo diferente, solta ele. Ele olhou para minha cara e falou assim, não sei o que você tem, cara, desaparece da minha frente. Some daqui. Some da minha frente. Me deu um tapa. Aí comecei a andar. Aí quando foi um certo dia, Deus falou comigo. Deus falou comigo. Eu te escolhi, rapaz. Eu te escolhi. Mas eu falei, meu Deus, cadê o anjo do meu lado? Cadê o anjo do meu lado para poder me ajudar então? Se o Senhor me escolheu? Aí Deus foi e mandou esse homem aqui, ó. Deus mandou esse homem aqui. Me caçando 3 anos. 3 anos me caçando. Ele chegou em mim e falou, eu vou te ajudar. Quando ele falou isso, criou dentro de mim um desejo. Aí eu falei, tudo bem, eu vou. Comecei a caminhar em direção a onde estava o anjo me esperando. Aí veio chuva, temporal, comecei a sair da minha caminhada, foi o dia 3 de dezembro. 3 de dezembro de 2023.
Saí era 7h04 da manhã do local onde eu estava. A igreja era 450 metros de distância. Para mim chegar lá, eu cheguei às 1h10 da tarde. Aquele caminho pareceu de tudo para mim. De tudo. Não aguentava andar, gatinhava, e água caindo. E eu cheguei à igreja. Quando eu olho assim, o pastor ia saindo. E ele falou assim para mim: guerreiro, eu vou ali e já volto. Aí deu um assim, o pastor chegou. A esposa dele também já foi entrando para dentro e falou assim para mim: guerreiro, entra para cá agora. Aí levou para dentro, tomei um banho daqueles mesmo, mas um banho daqueles de ficar meia hora, entendeu? Ali embaixo do chuveiro, ali, água caindo, sabonete, foi um sabonete todinho. Mas tomei um banho mesmo daquele, com prazer, porque eu tinha chegado onde eu queria. Aí a dona começou a cuidar de mim, fez minhas unhas. Aí fui lá no salão, cortar o cabelo. E quando eu cheguei, ele falou: senta na mesa. Senta na mesa. Sentei na mesa e comecei a comer. Quando foi, depois de todo esse tratamento que me deram, saí dali uma nova pessoa. Aí eu cheguei aqui, ó, onde eu falei que ia chegar. Quando eu acertei o altar, eu senti que Deus tinha acertado a minha vida. Olha aqui, ó. No primeiro domingo tinha uma santa ceia. E levantei para os céus. Falei: meu Deus, cheguei aqui, então preciso mudar a minha vida. Preciso mudar a minha vida. Fui lá, no meio da reunião. Falei: pastor, prepare um batistério para mim que eu vou me entregar hoje de verdade, que eu cheguei onde eu queria. Terminou a reunião, está aqui ele me batizando. E está aqui eu, depois do batismo. Arrepende-te e volta ao primeiro amor, e volta a praticar o que já fez. E eu cheguei na melhor época da vida. Na melhor época da vida eu cheguei até Deus. Na época da Fogueira Santa. Faltavam 5 dias para a Fogueira Santa do Monte Sinai. Como eu tinha chegado até o altar, eu falei: vou colocar a minha vida aqui em cima do altar e Deus vai entrar na minha vida. Aí eu tinha ido para um lugar que eu já tinha passado lá uns 4 anos atrás, antes de eu ir para a rua. Eu fui lá, peguei uma máquina, passei lá, cortei tudo a grama, limpei, deixei arrumadinho, limpinho, igual um tapetezinho. O que aconteceu na minha vida, naquele estacionamento ali, é algo inédito. Eu nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida como ganhei ali em um mês. Eu chegava nessas pessoas: bom dia, boa tarde, tudo bem? Aí a pessoa saía, estava no carro: toma aqui, senhor. Eu não vou citar valores, não. Não vou dizer valores. Mas foi a maior Fogueira Santa da minha vida. Por mais errado que eu cometi no passado, eu achei uma saída. A saída é o altar. Quando desci do altar, desci uma nova pessoa. Uma nova criatura. Na hora que nem comecei a buscar o Espírito Santo, ele entrou dentro da minha vida. Eu senti, aliás, a gente não sente. Tudo mudou dentro de mim. Mudou tudo. Pensamento, mudou tudo. Eu não conseguia andar, comecei a andar. Eu cheguei da igreja, deixei minha Bíblia em cima da cama. Quando eu voltei, eu fui lá
Eu fui lá fora do estacionamento, acendi uma luz. Quando eu voltei, a Bíblia estava aberta. No livro de Isaías 45:2. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro, e dar-te os tesouros escondidos e as riquezas encobertas. Pensei, é o Senhor, meu Deus, que permitiu tudo isso para me chegar até aqui. Agora eu digo para o Senhor, você tem que ter uma coisa dentro de você: desejo em achar Deus na sua vida, em ter o selo do Espírito Santo. Tudo é desejo. Eu consegui. Porque quando Deus, Ele vê que você quer, Ele também quer. Faz 11 meses que eu me reencontrei, que eu acertei o altar e Deus acertou a minha vida. Hoje, as minhas pernas podem até ser tortas, mas minha cabeça é reta. Minha cabeça é reta. Muitos aí brigam por dinheiro, muitos aí brigam por posição, muitos aí brigam por status. Não, eu tenho tudo. Hoje eu não sou mais pastor. Hoje eu sou homem de Deus. Hoje a minha vida está melhor do que o tempo todo que eu passei na minha vida aí atrás. O que está por fora não é nada. O que está aqui dentro é tudo. Tem uma pessoa muito importante na sua jornada que tem uma mensagem para o senhor. Seu José, Deus abençoe grandemente a vida do senhor. É com muita satisfação, seu José, que eu venho aqui dizer que aquele dia que Deus usou uma pessoa para chegar até mim e me perguntar se eu conhecia o senhor. Eu disse que não conhecia. Mas a partir daquele dia o Espírito Santo colocou dentro de mim: vai e encontra ele. E eu fui. E a gente encontrou o senhor. Deus começou a fazer algo na vida do senhor, seu José. E hoje, seu José, o senhor está aí, o senhor tem o Espírito Santo. Deus deu o Espírito Santo para o senhor. E com o Espírito Santo, seu José, o senhor pode ter tudo de volta que o senhor perdeu. E Deus conta com o senhor. Deus abençoe grandemente a sua vida. E olha, não olha para trás não, tá? Permaneça, seguindo em frente. E coisas maiores estão para acontecer. Agradeço a ele e agradeço a esposa dele. Sou feliz por isso. Sou grato. Que alguém teve desejo de procurar de mim, porque era o que estava dentro de mim, desejo. Ele desejou caçar eu. O que ele fez para mim, não tem dinheiro que pague nesse mundo. O que ele fez para mim, não tem nada que pague. Mas eu digo o melhor de mim, vou fazer pelas pessoas. Louvado seja Deus. Amém, pessoal? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus 24:13. Mateus, capítulo 24, versículo 13. Quando você achar, você fica em pé. Mateus 24:13. Achou, fica em pé. Mateus, capítulo 24, versículo 13. Quem não tem Bíblia pode ficar de pé também. Deveria ter, hein? E deveria trazer para a igreja também, todas as vezes que você vier. Levante sua Bíblia. Meu Pai, fala conosco. O Senhor já falou através desse testemunho. Fala agora através da Tua palavra, para que haja salvação, meu Pai. Que todos entendam mais perfeitamente o que o Senhor quer fazer na vida de cada um deles. Que as outras vozes se calem
mas que a voz do Senhor seja escutada por todos nós. Em nome de Jesus eu te peço, usa a minha boca e fala, meu Pai, pois nós precisamos te ouvir. Amém. Podem sentar. Diz assim, Mateus 24:13: mas aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. Deixa a Bíblia aberta e olha aqui para mim, por favor. Quando você não conhecia o Senhor Jesus, você estava no caminho errado. Eu me refiro a você que se converteu. Por exemplo, pastor Rafael, pastor Marco, faz favor. Vamos dizer que o pastor Rafael, fica aqui de frente para mim, simboliza Deus. Vamos dizer que o pastor Marco, fica aqui de frente para mim, simboliza o mundo, o caminho errado, o caminho dos vícios, do pecado, dos prazeres. Antes de você se converter, você estava nesse caminho, certo? Todos nós que entregamos a vida ao Senhor Jesus, nós estávamos andando nesse caminho. Esse caminho ia levar para onde? Para o inferno, para o sofrimento eterno, para a perdição. Então, nós ouvimos a palavra de Deus, viramos as costas, demos um giro de 180 graus e nos voltamos para Deus. Estamos nesse caminho aqui. Que caminho é esse? É o caminho que nos leva para o céu, certo? É o caminho da salvação. Eu só vou ser salvo se eu ficar nesse caminho até o último dia da minha vida. Olha o que você leu. Lê de novo aí, coloca no telão. Lê alto. Então, não são todos que entraram nesse caminho que serão salvos. Só os que perseverarem até o fim. O mal sabe disso. E ele vai tentar de todas as maneiras nos tirar desse caminho. Por quê? Porque ele nos quer de volta no caminho errado. Como é que ele vai tentar, bispo? Você está no caminho certo. Ele vai trabalhar trazendo à sua memória pecados que você praticava no passado, para você voltar para o pecado. Ele vai trabalhar para que você tire o tempo de Deus. Veja que a queda do testemunho do ex-pastor, que realmente é um testemunho fortíssimo. Se você prestou atenção, ele parou de ler a Bíblia, ele parou de orar, ele começou a relaxar, se acomodar, perdeu interesse pelas coisas de Deus. Só que quando você tira o tempo das coisas de Deus, você vai dar esse tempo para alguém, ou para o pecado, para a sua carne, para seus prazeres. Você vai dar esse tempo para alguém. Ali começou a ruína dele. Ele estava num caminho que ele nunca deveria ter saído. Por mais lutas, por mais difícil, ele não deveria ter saído. Ele começou a parar de meditar, a parar de orar, e o mal começou a trabalhar com orgulho, porque a igreja dele enchia, muita gente na igreja, curadas, libertas, as pessoas começavam a ser abençoadas, toda igreja que ele ia, realmente tinha um desenvolvimento, e ele começou a achar que era ele. E tem pessoas na igreja que ajudam a queda do pastor, quando fica elogiando o pastor, quando fica batendo palmas para o pastor,
Quando chega para o pastor e fala: pô, o senhor é diferente, eu gosto muito do senhor, o senhor é especial, o senhor é isso, o senhor é aquilo. Mas quem traz o povo é Deus, quem abençoa é Deus. Ainda que você diga assim: pô, bispo, Deus já falou comigo pela boca de um servo dele, mas a palavra é de Deus, ele só está usando o servo. É Deus que abençoa, é Deus que salva. Pelo pastor você pode ter consideração, pode ter carinho, pode orar, mas não elogie não, porque você pode ajudar para a queda dele. Amém? Ajudar. Deu para você entender? E começou a entrar o orgulho. O sogro dele ajudava muito ele, e ele pensou que poderia se apoiar no sogro. Teve um problema no casamento, se separou e se perdeu. Mas o problema é que ele estava nesse caminho, e ele voltou para o caminho que ele tinha saído. Ele tinha saído das trevas e vindo para a luz. Aí ele fez outro giro de 180 graus, saiu da luz e voltou para as trevas. E isso não é de uma hora para outra, isso demora um tempo. Isso vai acontecendo aos poucos, e a pessoa vai se perdendo. Literalmente amarraram ele. Veja o inferno que ele viveu. Foi Deus que teve misericórdia, foi Deus. Mas vamos entender, obrigado, vamos entender esse processo da queda. Vamos entender. Quando uma pessoa está mal espiritualmente, você tem dificuldade para aconselhar ela, para mostrar para ela o erro que ela está cometendo. Veja que quando alguém queria falar alguma coisa com ele, ele dizia assim: não, já sei, não, isso eu já sei, não precisa falar não, eu já sei. Isso é orgulho. Quando a pessoa está bem espiritualmente e alguém alerta ela, ela agradece, ela diz: obrigado, eu não estava enxergando isso, muito obrigado. Porque ela sabe que quem está falando quer o bem dela. Mas quando a pessoa está mal e quer continuar mal, você tem dificuldade de exortá-la. Ela começa a fazer coisas que ela não fazia antes. Quando estava bem, qualquer coisa doía a consciência, qualquer coisa ela estava: Deus me perdoe, Deus tem misericórdia de mim. Só que a pessoa vai ficando mal, e ela vai cometendo erros que parece que está tudo bem. Ela está voltando para o caminho das trevas, e ela nem percebe que ela está perdendo a salvação dela. Ela começa a andar com pessoas que não deveria mais andar, e ela começa a ouvir palavrões. Quando você está bem espiritualmente e você começa a ouvir palavrões, começa a ouvir palavras fortes, te incomoda. Mas quando a pessoa está mal, daqui a pouco ela está falando também, daqui a pouco ela está fazendo a mesma coisa. Ela volta para o caminho sujo, o caminho errado. Observe que ele já tinha sido um pastor, e ele não ficou preocupado com quem ia ver o mau testemunho dele, os maus exemplos. Porque quando você está bem espiritualmente, você não quer que ninguém tropece por causa de você. E se porventura você reagiu mal, falou alguma coisa de uma maneira errada, se você passou do limite diante de alguém, você logo pede perdão, você logo se conserta, porque você não quer que ninguém se perca por causa de você. Você não quer. Quando a pessoa está mal espiritualmente, ela se torna muito dura de coração, e você tem dificuldade para poder chegar até a pessoa. Ela passa a ser grossa, ela passa a manter uma distância de você. Parece que você quer o mal dela, e ela se distancia. Preste atenção no que eu vou te falar.
Preste atenção. Triste se você estiver dormindo, porque mais uma noite Deus está tentando falar com você, Deus está tentando te salvar. É muito triste quando você está numa igreja e você vê pessoas desenvolvendo espiritualmente e outras atrofiadas. Quando você vê na mesma igreja as pessoas ouvindo a mesma palavra e umas largando o pecado, se convertendo, entregando a vida toda para Jesus, e outras presas no pecado há tanto tempo. Tem gente anos na igreja presa na pornografia. Quando é que você vai soltar isso, criatura? Quando é que você vai parar com isso? Você quer ver um sintoma que você está caindo espiritualmente? Você quer ver um sintoma? Você sabe que você está errado, mas você não muda. Você até diz assim: poxa, eu sei que eu estou errado, não, um dia eu vou mudar, não, eu tenho que parar com isso. Mas você não muda. Você não muda, você não acorda. Você fica achando que não vai ter consequências no mundo espiritual. E o diabo, que espera uma brecha, está gostando, porque você está dando brecha para ele. Olha o que você leu: aquele que perseverar até o fim será o quê? Salvo. Essa caminhada é dura. Quem conhece alguém desviado? Tem gente levantando as duas mãos. Tem gente que conhece muitos. Pelo menos uma pessoa você conhece. Você quer ser o próximo? Você está pensando que o diabo está brincando com você? Você está pensando que o diabo que saiu do seu corpo não te observa todo dia? Não te estuda? Não tem esperança de voltar para você e te levar de novo para a vida errada? É um perigo você brincar com sua vida espiritual. É um perigo. É um perigo quando as coisas de Deus começam a ser um peso para você. Porque se você parar para analisar, tudo do mundo é fácil. É fácil ler qualquer livro, mas a Bíblia dá sono. É fácil em qualquer lugar, menos na igreja. É fácil assistir um jogo, é fácil assistir uma novela, é fácil assistir uma série sem piscar o olho, mas é difícil assistir a pregação toda sem dar um cochilo. Porque tudo de Deus tem uma investida, uma oposição do diabo, porque ele não quer que você seja salvo. Ele não quer que você entenda a palavra. O diabo não derrubou um, o diabo não derrubou dois, o diabo já derrubou uma multidão. E vou falar uma coisa para você: o nosso trabalho é difícil, tá? O nosso trabalho é guerra. O trabalho do pastor, do homem de Deus, é guerra, porque ele está o tempo inteiro tentando te alertar, o tempo inteiro tentando despertar você, para que você não se destrua espiritualmente falando. O mal sabe jogar, ele sabe trabalhar. De repente você está num processo de queda, está quase voltando para o caminho que um dia você saiu, porque você está frio espiritualmente. Você não se arrepende mais dos seus pecados. As suas orações, você consegue conversar com todo mundo, mas com Deus são rasas. Suas conversas são fracas. Você consegue ler várias notícias durante o dia, mas na leitura da Bíblia você é fraco. E o mal sabe disso. Ele sabe. Ele sabe que está perto, se você não despertar, dele ter você de volta. Ele sabe. O mal não está brincando. E nós também não podemos brincar com a nossa vida espiritual. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Que Deus consiga hoje falar com você. Que Ele consiga hoje te despertar enquanto há tempo. Nós estamos em um país onde muitas coisas acabam em pizza. Quase tudo acaba em pizza. Mas se você
não se arrepender dos seus pecados, se você não consertar a sua vida, se você não largar o pecado, não vai terminar em pizza, vai terminar no inferno. Quando uma pessoa está mal espiritualmente, ela não pensa no céu, ela não pensa na morte, ela não pensa na eternidade, ela não pensa que o coração dela pode parar a qualquer momento, que a qualquer momento a vida dela pode chegar ao fim aqui nesse mundo. Ela não pensa no julgamento dela com Deus, ela pensa nos prazeres. Ela fica cega para as coisas espirituais, as coisas materiais, o trabalho, o lazer, o entretenimento, as coisas novas, a nova amizade, o novo relacionamento, tudo isso chama atenção, mas as coisas de Deus passam a ser um peso. Parece que tudo para Deus é muito pesado, é muito difícil, é triste, mas tem muitas pessoas perdidas dentro da igreja, e a tendência, se não mudar, é logo estar do lado de fora, ou então perder a salvação do lado de dentro, e quando tem alguém que te ama, que convive com você, trabalha com você, estuda com você, mora com você, e fica o tempo inteiro falando, e você hoje não deixa a fala mais, é sinal que você está começando a perder sua salvação. Porque a maneira que Deus tem para chegar até você, já que você não ouve Deus direto, as pessoas que Ele tem para poder usar, você está bloqueando. Veja como Deus trabalhou na vida desse ex-pastor. Ele pegou um servo dele que estava no espírito e fez uma pessoa falar assim: procure esse rapaz. E o servo dele estava lá no espírito e começou a correr atrás dele. Deus foi trabalhando em tudo. Aquela volta para a igreja, aqueles 450 metros, ele não conseguia andar direito, ele foi se arrastando. Demorou não sei quantas horas, acho que foram 6 ou 7 horas. Mas ele chegou. Ele chegou até Deus, porque ele falou que estava com um desejo. Eu não sei se você tem um desejo de ser salvo, mas eu tenho. Eu tenho um desejo de ganhar almas, mas eu tenho um desejo de ser salvo. Se você não entregar a sua vida a Jesus, não vai comprometer minha salvação não, tá? Minha salvação não é comprometida se você não entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Eu poderia ter problema com Deus se eu não te avisasse, mas te avisando, eu não me responsabilizo pela sua alma. Nós estamos tocando as trombetas de manhã, de tarde e de noite. Estamos trabalhando forte com um objetivo de levar você ao arrependimento, para você se limpar com Deus. Olha o que o Senhor Jesus disse em Marcos 1,15. Nós já vamos terminar. Marcos 1,15. E dizendo: o tempo está o quê? Cumprido, e o reino de Deus está próximo. O que é que Ele manda? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Olha para mim, por favor. O tempo está acabando. Joga as cartas na mesa. Você viu o testemunho do bispo, o filho do bispo Paulo? Ele chamou a esposa dele e falou assim: amor, vem cá, a verdade é essa, essa e essa. E contou as traições, e contou tudo de errado, e jogou tudo na mesa. Aí sim tem salvação. Quando é que tem salvação, bispo? Quando você para de culpar o diabo, quando você para de culpar os outros, quando você reconhece que você pecou. Eu estou mal, eu estou caído, eu estou frio, eu estou fraco, o problema sou eu. É tudo que Deus espera para te limpar, te lavar, te salvar. Quando a pessoa começa a ficar mal espiritualmente, ela começa a ficar mal de dentro para fora. Lembra quando você começou na igreja? Você vivia angustiado, oprimido, deprimido,
vazio. A primeira coisa que Deus mudou foi dentro ou fora? Foi dentro. Os problemas continuaram, mas dentro você sentia o quê? Paz, alegria. Seu semblante começou a mudar. Você começou a dormir tranquilo. Você pega a sua foto de como você era quando você era incrédulo, vivia no pecado, e coloca com sua imagem de hoje na presença de Deus. Você vê uma diferença tão grande. Eu já fiz isso. Você que está no pecado, se olhe no espelho para você ver como você está apagado. Você que está bem espiritualmente, pegue uma foto antiga sua e compare, para você ver o que Deus fez. É de dentro para fora. Quando a pessoa começa a ficar mal, ninguém vê, mas do lado de dentro ela começa a ficar mal, e daqui a pouco ela começa a colocar para fora, e critica a igreja, e critica a palavra, e critica o pastor, e critica a coisa que ela não criticava, e a reunião está demorando, e está isso, e está aquilo, e está aquilo outro. Ela começa a colocar para fora o que entrou nela. Veja que ele ficou com maus olhos, veja que ele começou a sujar o coração. Você tem que ter cuidado. Quando você começa a ficar muito crítico, é um perigo. É um perigo. Porque ele disse: eu comecei a criticar coisas que no início eu não criticava. Começou a enxergar coisas que antes não enxergava com maus olhos. A salvação, ela não está no começo, ela está no final. Muitos que começaram na caminhada da fé se perderam. O número é grande, gente. O número de desviado é muito grande, é assustador. O número de pessoas que, se Jesus voltar hoje, vão ficar conhecendo a palavra é muito grande. E digo uma coisa, é pior do que a pessoa que não conheceu. Ela está num estado pior do que a pessoa que nunca ouviu falar de Jesus, porque ela já ouviu. Ela já ouviu. Quando houver o arrebatamento, ela tem consciência do que aconteceu. Ela vai ter consciência. Não, eu sei o que é isso, Jesus voltou. Se as pessoas nunca tivessem se desviado do caminho de Deus, como é que estariam as igrejas hoje? Não caberia. São muito mais pessoas do lado de fora do que do lado de dentro. É uma guerra para se manter. E quando se afasta, é uma guerra para voltar. Esses 450 metros que ele trilhou, só ele sabe como foi difícil para ele. Aconteceu de tudo, mas ele conseguiu. Ele conseguiu. E eu peço a Deus que você consiga fazer o que está em Apocalipse 2, versículo 4 e 5. Eu peço a Deus que você consiga hoje fazer isso. Diz assim, coloque aí por favor. Olha o que Jesus falou: tenho porém contra ti que deixaste o quê? O teu primeiro amor. E depois, olha o conselho dele: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Olha para mim, por favor. Eu não sei. Se eu soubesse, eu ia até você. Eu não sei quem está bem, quem está mal, eu não sei. Mas uma coisa eu te garanto: quem está mal, sabe que está mal. Quem está bem, sabe que está bem, tem que continuar se cuidando. Não se orgulhe, não relaxe. Mas quem está mal, sabe que está mal. Você sabe que é com você que Deus está falando. As coisas de Deus estão uma guerra para você. As coisas do mundo estão te atraindo mais, te puxando mais. Você está mostrando mais interesse, se inclinando mais para as coisas erradas do que para as coisas de Deus. Você estagnou na igreja e agora está retrocedendo. Você não está desenvolvendo em santificação, em comunhão. Sua comunhão não está crescendo. Aí você diz: não, mas é muito trabalho. Não, mas são muitos problemas. Tem gente cheia de problemas, mas a vida dela com Deus está em dia. Tem gente trabalhando muito, mas está vigiando todo dia. Não dê desculpas. É assim que muitos caem. É assim que muitos casamentos acabam. Estou trabalhando muito, estou muito cansado.
e começa a ficar frio no leito. Viram 2 irmãos, daqui a pouco se separam. Eu estou falando de alma, hein? Não vai acabar bem. Não vai acabar em pizza. Se você não se arrepender dos seus pecados, vai acabar no inferno. E é tudo que Deus não quer, porque Deus é bom. Deus não quer perder a pessoa pior desse mundo. Ele não tem prazer na morte da pessoa mais perversa. Ele quer a salvação de todos. Ele trabalha com tempo, ele espera. Apocalipse, ele fala isso. Dê-lhe tempo. Deus está te dando tempo para você se consertar, para você se avaliar, para você rever sua vida, para você parar e pensar: onde é que eu caí? Onde é que eu esfriei? Onde é que eu me acomodei? Porque a pior coisa para a vida espiritual é você ficar inerte, é você ficar parado, é você ficar paralisado e parar de desenvolver a sua vida espiritual. Cada dia você está melhor, mais vigilante, mais atento, ouvindo mais a Deus, buscando mais, ou você já está no menos, e menos, e menos, ou talvez não tem mais nada, e é só Deus na igreja, e é só uma vez por semana, e é nos arrastões. Deve ter alguém aqui que o diabo está quase conseguindo o que ele quer. Tomara que hoje você pare o processo do diabo. Tomara que hoje você acorde, porque você sabe que você está caindo. E eu queria que você ouvisse, porque esse pode ser o último apelo de Deus para você. Fique em pé no seu lugar, por favor. Olha aqui para mim. Eu seguro esse microfone com muito temor mesmo, e Deus sabe disso, porque são muitas almas aqui e muitas outras assistindo. É com muito temor que eu seguro esse microfone. Eu estou falando a verdade para você. Acorde, tá? Não fique pensando que não vai ter consequências no mundo espiritual. Dê lugar para o diabo, ele vem, tá? E não vem fraco não, ele vem com tudo. Ele é perverso. Ele judiou desse ex-pastor. E eu sei que se eu der lugar, ele judia de mim também. E judia de você também. Eu louvo a Deus, nós estamos no mês de dezembro, né? Muita gente caiu esse ano. Muita gente olhou para trás. Mas também muita gente voltou. Muita gente acordou, despertou. Há um ano atrás, esse ex-pastor estava num culto, no primeiro domingo, na igreja, de dezembro do ano passado. E quem falou com ele? Ele disse: quem falou com ele? Deus falou com ele. O que é que Deus falou com ele? Eu te escolhi. Você sabe por que você está aqui? Não é porque você é bonzinho, não é porque você é melhor do que os outros, porque Deus te escolheu. Por isso que você está aqui. Ele amou você, Ele escolheu você, Ele alcançou com a misericórdia, com o amor dEle, com a palavra dEle, Ele alcançou você. Eu não sei se você está correspondendo a Ele. Eu não sei. Porque tem gente que para o trabalho ela quer se destacar, mas espiritualmente ela não tem essa sede, essa vontade de ser usado por Deus, de ser cheio de Deus, não tem esse desejo de conhecer mais a Deus. Você já viu a oração de Moisés? Se o Senhor não for comigo, eu não vou. Deus, eu quero te ver. Quer dizer, cada hora querendo, mas tem gente que não tem esse apetite. Aí fica naquela oraçãozinha cansativa todo dia, naquela coisa com Deus que nem Deus aguenta, vai falar a mesma coisa. Já viu aquela pessoa louvando, que fica aleluia, 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 aleluia e aleluia, já viu? Chega a dar agonia ficar do lado da pessoa assim, já viu? Glória, glória, não sai disso. É como se a pessoa estivesse conversando com você, falando só seu nome. Por exemplo, como é seu nome de preto aí? Elivaldo.
eu ficar: Elivaldo, 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 Elivaldo. Você não consegue ficar com Deus meia hora buscando. E abre os olhos. Tem gente que olha, fica orando de olho aberto. Está dirigindo algum carro com medo de bater? Está com medo de alguma coisa aqui dentro? Quando você fecha os olhos, você se desliga desse mundo que você vê, e você se liga com Deus aqui, ó, com uma fé inteligente. Você fecha os olhos quando você confia. Você fecha os olhos quando você quer se desligar de tudo. Para dormir, você dorme de olho o quê? Ah, é? Não fica de olho aberto, não é? E por que para falar com Deus você fica de olho aberto? Fecha os olhos. Pensa no que você está falando. Já viu aquela pessoa que fica gritando, chamando atenção para ela, ficando mais alto que todo mundo? Não é isso. Gente que já foi orientada tantas vezes acerca disso, mas gosta de chamar atenção orando. Você não precisa gritar mais do que os outros, falar mais alto que os outros. Você precisa conversar com Deus, pensar antes de falar e ser sincero. Ó Deus, eu sou isso aqui. Eu sou isso aqui. Ouça Deus. É bom louvar? É. Quem gosta de louvar? Eu também. Deus habita no meio dos louvores, mas a palavra é mais importante do que o louvor. Essa semana o pastor, escute isso por favor, o pastor foi pregar para umas garotas de programa, estavam todas juntas, um grupo, e o pastor começou a falar de salvação, e uma começou a falar: aleluia, aleluia, glória a Deus. Pastor pregando, dando glória a Deus. Quando o pastor acabou de pregar, foram todos fazer programa. Adianta o quê? Aleluia para lá, glória para cá, adianta o quê? Se depois a pessoa fazer tudo de errado. É isso que Deus quer? Deus quer que você ouça Ele, que você diga: chega, não vou mais fazer isso, parou, acabou, não assisto mais, não vejo mais, não me envolvo mais. É isso que Deus quer, decisão, arrependimento. Só assim a sua alma vai ser salva. E eu queria chamar você aqui na frente agora. Se você soubesse quem está te chamando, você não pensava duas vezes. Você sabe que você está mal. Você sabe esse vazio, esse medo da morte, essa insegurança. Você sabe que você está mal. Você sabe que se Jesus voltasse hoje, antes desse culto, você ficaria. Você sabe. E você sabe por quê? Pastor não sabe, ninguém sabe, mas você sabe. Você sabe o que você faz com o seu tempo. Você sabe o que você dá mais atenção. Sua Bíblia está lá a semana inteira. Vê quantas vezes você pega para ler, para meditar. Não é ler assim, não, é meditar mesmo. Você sabe. Você sabe como você está com Deus. Você que está se arrastando, você sabe. Você sabe. Mas mesmo assim, Deus continua dando tempo e tentando salvar você. E se você quiser abraçar essa oportunidade, saia do seu lugar e vem aqui na frente. Talvez sejam os últimos apelos de Deus para a sua alma. Chegando aqui, feche os olhos e faça dessa canção sua oração. Pouco a pouco aconteceu, e você nem percebeu. Mas a cada dia você fala menos comigo. Mas a cada dia você fala menos comigo. Você anda tão distraído. Os seus planos já não são meus. E os meus não são mais seus. Tantas coisas ocuparam o lugar que era meu. Onde foi que você se perdeu? Lembra quantas lutas você enfrentou? E calado esperou o meu agir. Mesmo quando o mundo te abandonou. Achava em mim motivos para sorrir.
em mim motivos pra sorrir. Arrepende-te e volta ao primeiro amor. Arrepende-te, volta ao primeiro amor. E volta a praticar o que já fez. Volta a praticar o que já fez. Não há prazer nesse mundo. Não há prazer nesse mundo Que compense a dor. compense a dor. Viver longe de mim. Viver longe de mim. Em sensatez. Sensatez. Arrepende-te e volta. Arrepende-te, volta ao primeiro amor. E volta a praticar Volta a praticar o que já o fez. que já fez. Não há prazer nesse mundo Não há prazer nesse mundo que compense a dor. compense a dor. Viver longe de mim. Viver longe de mim. Em sensatez. Sensatez. Deus, em nome de Jesus, faz o que eu não posso fazer. Nosso trabalho de pregar é duro, meu Pai. É difícil. Pregamos. E tem gente que nunca muda, nunca larga o pecado, nunca se decide, não desenvolve espiritualmente, não entende que a alma está correndo risco. Tem gente que a gente só falta falar: pelo amor de Deus, larga isso, pelo amor de Deus, busca mais, medita mais, ora mais, o fim está chegando. E a pessoa não está nem aí. O Senhor querendo salvar, e a cabeça dela está longe. Ela está preocupada com outras coisas, as coisas materiais, as coisas físicas, as coisas mundanas. Tem tido muito mais peso para essa pessoa. Que triste, meu Pai. Que triste. A nossa alegria, e é por isso que continuamos pregando, é porque sempre tem alguém acordando, sempre tem alguém se consertando, sempre tem alguém jogando tudo na mesa e dizendo: eu me perdi, eu errei, não foi o diabo, não foi fulano, não foi Beltrano, sou eu errei, eu preciso de ajuda. É tão difícil ouvir isso. É tão difícil ver essa atitude de humildade. Se olhe no espelho, minha amiga, meu amigo. Você se apagou, você esfriou, você está seco, frio, caído. Seus pecados não te incomodam mais. Você não chora por eles. Você não pede mais perdão sincero diante de Deus. Você vem brincando há tanto tempo, acumulando ira para sua própria perdição. Por quê? Por que não deixar Jesus te lavar? Por que não dizer: chega, acabou? Para que voltar para o caminho das trevas, da perdição, do inferno? Para quê? Para que desprezar a misericórdia de Deus? Vai restar o que para você? Só juízo. Arrepende-te, volta ao primeiro amor, volta a desejar teu Deus, volta a desejar ouvi-lo, volta para Ele, minha amiga, meu amigo. Ele está de braços abertos, volta. Ele está apelando mais uma vez, te chamando. Não resista a Ele, não resista. Para quê?
Para que ficar resistindo tanto? Para quê? Nós olhamos para aquele ex-pastor, para a foto dele quando estava perdido. Nós vimos a foto dele quando ele era pastor, iluminado. Depois vimos ele apagado. Coitado, ficou amarrado a noite toda. E o diabo humilhando ele amarrava o diabo e agora estava amarrado. Mas a alma dele foi resgatada, mostrando que tem chance para quem deseja, para quem quer. Tem chance para você. Volte a pensar no céu. Volte a pensar na sua salvação. Volte a investir na sua comunhão. Se arrependa e seja perdoado e seja livre. Livre. O Espírito Santo te chama para a liberdade. Seja livre do passado, do pecado. Seja livre. Minha amiga, meu amigo, é noite de salvação. É noite de chance, de oportunidade. Ele está te buscando, fale com Ele. Eu não posso fazer isso por você. Fale, converse com Ele. Pense no que você está falando. Fale. Isso, minha amiga. Você consegue. Ele te ajuda. Ele é Pai. Ele levanta o caído. Ele restaura a alma. Ele muda tudo. Ele é maravilhoso. Aleluia. Louvado seja teu nome. Magnífico, soberano, sublime, perfeito. Aleluia. Que coisa boa. Que coisa linda é ver essa pessoa de novo no teu caminho, no temor do Senhor, procurando crescer em ti, se santificar. Sem santificação ninguém vê Deus. Fale com Ele. Se quiser cantar, você canta. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas, cada vez mais diminuindo, porque importa é que Ele cresça. Estou preparando o caminho, endireitando as feridas, cada vez mais diminuindo, porque importa é que Ele cresça. O que importa é que Ele cresça. Nele o meu prazer está. Nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar. Não sou digno de desatar as suas sandálias. As suas sandálias. Nele minha vida está. Nele a minha vida está. E eu caminho com a certeza. Eu caminho com a certeza de que Ele virá. Ele virá. Levante as mãos e cante a Ele. Por Ele que eu estou gastando a minha vida. Que eu estou gastando a minha vida. Perdendo tudo por amor e com alegria. Tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias. Dos meus dias. Por
minha vida. É que eu estou gastando a minha vida, Perdendo tudo por amor e com alegria. tendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias. Dono dos meus dias, Ele virá, Soberano em poder. soberano em poder. Ele virá. E o governo está nele. Governo está nele. Vejam, Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. com a sua recompensa. Ele virá, Soberano em poder. soberano em poder. Ele virá. Ele virá, E o governo está nele. o governo está. Vejam, ele traz Vejam, ele traz consigo consigo a sua recompensa. por ele que eu estou gastando. Ele que eu estou gastando a minha vida, Perdendo tudo por amor e com alegria. tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias. Dono dos meus dias, Se ele é dono dos seus dias, então louve a ele. Então adore a ele. Então entre em aliança com ele. Isso, volte para o caminho que você não deveria ter saído. E você que continua nesse caminho, peça para ele forças, peça para ele te renovar, peça para ele te encher do Espírito dele. Vem, Espírito Santo, agora, e batize, e salva, e transforma essa pessoa na pessoa que o Senhor quer que ela seja, forte, tua, de corpo, alma e espírito. Isso, meu Senhor, faz tua obra agora, meu Pai. Agora, meu Deus, agora mesmo venha e enche o teu povo. Pode adorá-lo, isso. Adore, glorifique a Ele. Se quiser abaixar as mãos, você abaixa. Eu vou buscar para mim. Eu não posso buscar por você. Eu só posso pregar, ensinar. Mas se você o deseja, você não vai sair daqui sem ter uma experiência com Ele. Se você o quer de verdade, Ele vai honrar a tua fé. Ah, minha amiga, meu amigo, fique à vontade agora. Esse momento é todo seu, seu e dele, seu e de Deus e de mais ninguém. Fique à vontade. Acerta a sua vida com Ele, que Ele acerta tudo. Isso, coloca tudo dentro da vontade dEle. Isso. É isso que Ele esperava. Você de volta, sua comunhão de volta. Ele te abençoa agora, mas é com o Espírito Santo, é com a força dele. Fique à vontade.
Só abrace seu corpo, faça silêncio. Ele te levantou, Ele te perdoou. Pai, não deixa cairmos em tentação, porque pode não dar tempo de se levantar mais. Que as coisas do Senhor se fortaleçam em nós, para que nunca seja um peso, mas sempre seja um prazer. Meu prazer é estar na tua presença. Meu prazer é estar contigo. Que presença poderia ser melhor do que a tua? Que lugar existe melhor do que a tua presença? É o melhor lugar do mundo. É no Senhor que estamos seguros, em paz, confiando. Tua presença é melhor do que tudo. O filho pródigo saiu da casa do pai, procurou tudo, mas nada substituiu a presença do pai. Nada é melhor do que a tua presença. Nada substitui nem se compara com a tua presença. O Senhor está presente aqui. Que o teu Espírito passeie no nosso meio e entre nos sinceros. Aleluia. Minha amiga, meu amigo, a voz que falou com José, eu te escolhi, é a voz que fala com você. Eu te escolhi, você é meu, você é minha. Por isso que quando você caiu eu te levantei, se você se afastou eu te guardei. Ele fala com você, você me pertence. Todas as vezes que o mal tentou contra a sua vida, foi eu que te guardei. Em todos os momentos difíceis eu te acompanhei. Aleluia. Tua voz, Senhor. Tua voz, Senhor, faz tremer o deserto. faz tremer o deserto. Tua voz, Senhor. Tua voz, Senhor, ecoa sobre as águas. ecoa sobre as águas. As águas agitadas. As águas agitadas Da alma inquieta, da alma inquieta, que não consegue descansar. não consegue descansar. Tua voz, Senhor, Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. fez surgir o universo. Tua voz, Senhor, Tua voz, Senhor, é cheia de majestade. é cheia de majestade. Ela aponta a direção, Ela aponta a direção, dissipa toda a confusão dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. e traz luz na escuridão. Eu preciso calar todas as Eu vozes, preciso calar todas as vozes, menos a tua. menos a tua. Silenciar todas as vozes, Silenciar todas as vozes, menos a tua. menos a tua. A tua, A tua, a tua. tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, Se eu não te ouvir, eu pereço. eu pereço. Tua voz é livramento Tua voz é livramento no meio do tormento. no meio do tormento. Tua voz é tudo. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, Mas se eu te ouvir, eu vivo. eu vivo. Se eu te ouvir, Eu te ouvir, eu me entrego. eu me entrego. Tua voz é a segurança Voz é segurança, no começo, meio e fim. começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Voz é tudo.
preciso calar. Eu preciso calar Todas as vozes, menos a tua. menos a tua. Silenciar todas as vozes, Silenciar todas as vozes menos a tua. menos a tua. A tua. A tua. Levante as mãos e cante: se eu não te ouvir, Eu não te ouvi. eu morro. Se eu não te ouvir, Não te ouvi. eu pereço. Eu pereço. Tua voz é livramento Voz é livramento. no meio do tormento. Meio do tormento. Tua voz é tudo. A voz é tudo. Mas se eu te ouvir, Mas se eu te ouvir, eu vivo. eu vivo. Se eu te ouvir, Eu te ouvir. eu me entrego. Eu me entrego. Tua voz é segurança Voz é segurança. no começo. Começo, meio e fim. Tua voz é tudo. A voz é tudo. Meu Pai, como é bom te ouvir. Nós não vamos perecer, porque o Senhor é um Deus que sempre fala, que sempre orienta. Que tenhamos ouvidos para te ouvir, coragem para te obedecer. Essa verdade que liberta, liberta quem pratica. Que estejamos atentos em ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Prepara-nos para esse próximo domingo, quando vamos ter a Santa Ceia, meu Pai. E mais uma vez vamos entrar para sentar à mesa contigo. Prepara-nos, meu Pai, e tome tudo em tuas mãos. E quem crê, diga amém. E graças a Deus. Louvado seja o teu nome. Graças a Deus. Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens.